Vou te entregar aqui de presente um comentário breve e um esboço do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quero fazer alguns comentários bem rápidos aqui sobre esse sermão extraordinário que impactou uma geração, responsável pelo grande despertamento espiritual ou avivamento espiritual naquelas regiões dos Estados Unidos, quer dizer, hoje os Estados Unidos eram colônias inglesas em Connecticut, o estado de Connecticut. O pregador, pastor Jonathan Edwards, ele pregou esse sermão e explodiu o avivamento. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E é interessante, um fato curioso é que Jonathan Edwards, ele saiu da sua cidade e foi para a cidade vizinha, no mesmo estado, em Connecticut, e ele foi lá para ouvir um pregador. Quando chegou lá, tinha uma multidão já aguardando e o pregador não veio. E naquela época só podia pregar quem tivesse uma autorização emitida pela ordem dos pastores daquela região. E naquela multidão inteira, só Jonathan Edwards tinha essa autorização. E aí ele foi chamado para substituir o pregador. E ele foi lá no seu alforje, no cavalo, que ele viajou com o cavalo, isso era o meio de transporte da época. E aí ele pega o esboço, pecadores nas mãos de um Deus irado, e ministra aquela palavra de forma impressionante. Foi uma explosão aquela mensagem. Então, pecadores nas mãos de um Deus irado está baseado em Deuteronômio, capítulo 32, no verso 35. Aí você vai olhar lá o texto, quando Deus diz na sua palavra, minha é a vingança e a recompensa a seu tempo, quando resvalar o seu pé. A ênfase do pastor Jonathan Edwards foi quando resvalar o seu pé. Então, o sermão foi fundamentado nesse texto. Ele usa também os versos anteriores para dizer que aquele povo estava sem juízo, estava sem entendimento. E Deus, então, estava olhando para aquele povo e dizendo, tem um tempo para vocês criarem juízo. E Jonathan Edwards, ele usa 5 elementos que vão ilustrar esse seu sermão. Primeiro, ele usa o arco da ira de Deus. É como se Deus estivesse entesando o arco, pronto para lançar a sua flecha da ira sobre o coração dos pecadores. O segundo elemento que ele vai utilizar é uma teia de aranha. E aí ele compara o homem, o pecador, como um pequeno e insignificante inseto preso a uma teia de aranha, pendurado por um fio, prestes a cair num grande oceano, no fogo do inferno. Terceiro elemento que ele vai usar é o grande lago de fogo e enxofre, para mostrar a realidade do inferno, porque muitos naquela época não acreditavam no inferno. Depois que ele usa a figura, que é a terceira figura do lago, do fogo e enxofre, ele vai usar agora a figura da porta de misericórdia. Aí ele mostra que Deus é misericordioso e está mantendo a porta aberta. Aí diz, até resvalar o seu pé, conforme Deuteronômio 32, verso 35. Então, a porta da misericórdia está aberta para os pecadores que queiram aproveitar o tempo, e o tempo era aquele, para que se convertessem ao Senhor Jesus. O quinto elemento que Jonathan Edwards utiliza é a mão de Deus. A mão de Deus estendida sobre o pecador. A mão de Deus estendida segurando este pequeno inseto, segurando esta teia de aranha para que ela não caia no fogo do inferno. É a mão da misericórdia estendida para o pecador que deseja se arrepender dos seus pecados e ser salvo por Jesus Cristo. Então, Jonathan Edwards impactou aquela multidão com este sermão. E as pessoas que estavam ouvindo começam a se contorcer de dores, tomando consciência
do seu pecado, aquelas pessoas se agarram às colunas do templo, numa sensação de que, como se estivesse sendo engolida direto, engolida viva, direto para o inferno. E Jonathan Eduardo precisou parar o sermão em alguns momentos para que as pessoas pudessem se recompor, controlar um pouco o choro, o desespero que estava ali, para ouvir mais daquele sermão. E ao final, aquelas pessoas se convertem e começa um grande avivamento espiritual. Ah, como nós estamos precisando de um grande avivamento espiritual. Como nós estamos precisando que Deus levante estes pregadores da palavra. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, para trazer então um coração convertido ao Senhor Jesus Cristo. Eu almejo esse grande avivamento espiritual. E você, se gostou dessa palavra, dá um like aí, me segue. Eu quero falar mais sobre avivamento espiritual. Deus te abençoe. Shalom.